Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Que alegria, irmãos. Alegria e nervoso. Vamos ser sinceros. Que alegria estar aqui. E eu queria começar agora essa pregação falando sobre algo muito precioso. Antes de eu iniciar a nossa pregação, eu quero falar sobre algo tão importante que o Renato falou quando ele deu abertura no culto. Que às vezes a gente vem para a igreja e parece que, vamos para a igreja mais um dia, tão maçante. Eu vou porque eu tenho que ir, eu vou que se o pastor ver que eu não fui, depois ainda vai ficar me mandando mensagem. Gente, eu quero dizer que a gente ama o pastor. Né? A pastora também, tá, pastora? Não... A gente ama a igreja Light for the People, que é a nossa igreja. Mas uma coisa que me ajudou, principalmente quando eu vim para essa igreja, e eu fui por 23 anos de uma outra denominação, foi entender que essa aqui, ela não é a igreja do pastor Pedro. E não, essa aqui é a Light for the Church, mas isso aqui é apenas uma forma da gente se localizar. É como se fosse o endereço que a gente colocasse no GPS. Essa não é a igreja do pastor Pedro. Essa é a igreja do Deus vivo. E quando a gente pensa assim, essa é a igreja do Deus vivo. O Deus vivo está aqui. Isso vai mudar a nossa concepção e o nosso pensamento quando a gente acordar no sábado e saber que a gente tem que vir para a igreja. A gente vai se localizar. Light for the People Church, igreja do pastor Pedro. Venha se juntar conosco, mas não se esqueça, essa é a igreja do Deus vivo. E isso vai fazer toda a diferença quando você pensar em vir para a igreja. Amém? Bom, eu quero que vocês, assentados mesmo, podem se assentar, abram suas Bíblias. A gente vai falar hoje uma mensagem. E a gente está fazendo uma série de mensagens sobre Eliseu. Eu amo série de mensagens. Eu e a pastora. Série de mensagens, ela ajuda muita gente, uma série de mensagens sobre um livro, é muito importante na compreensão da Bíblia, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a entender melhor as coisas, né? Dá uma continuidade. Você começa numa coisa e vai lá, vamos estudar um pouco sobre a vida de Eliseu, a gente vai lá, esmiuça aquilo tudo. Vamos estudar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, a gente vai lá, esmiuça um pouco daquilo. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 4. Amém? Versículos do 1 ao 7. Amém? Quem tem sua Bíblia, quem tem seu celular, porque hoje em dia as coisas estão mais modernas, né? Quem tem sua Bíblia, quem não trouxe a Bíblia, olha no seu celular. Quem não trouxe a Bíblia e não tem a Bíblia no celular, pode olhar aqui. Amém? 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. E vai falar assim. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E aí veio o credor para levar meus filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Então ele lhe disse: olha, vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias todas as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me mais ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha.
Então o azeite parou. Então ela veio saber, né, o que fez o homem de Deus. Ele disse para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Hoje a gente vai ver que, por intermédio de Eliseu, Deus livrou uma viúva da pobreza, né, e livrou seus filhos da escravidão. E a gente vai ver como o Senhor se preocupa com a nossa vida. Ele se preocupa com as nossas finanças, Ele se preocupa com a nossa liberdade, e Ele se preocupa com cada aspecto da nossa vida. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é provisão extravagante. E a gente vai passear um pouquinho sobre esses versículos, e quando a gente chegar no ápice, que vai ser lá no versículo 7, no ápice dessa história, a gente vai ver a provisão extravagante de Deus na vida dessa mulher e na vida dos filhos dela. Amém? Lá no versículo 1, que foi o primeiro versículo que a gente leu, e a gente leu 7 versículos, ela fala assim, ela vai para o profeta e fala assim: olha, o meu marido, ele morreu. Ele morreu e veio o credor. E eles querem levar os meus filhos. O credor, ele quer levar meus filhos para ser escravos. Gente, analisando um pouquinho isso aqui, olha a situação dessa mulher. Primeiro, ela perdeu o marido. O marido, ela perdeu... Olha, naquela época, uma mulher perdeu o marido, gente, acarretava muito mais coisas do que hoje em dia. Porque a mulher não trabalhava como trabalha hoje, não tinha as possibilidades que a mulher tem hoje. O contexto era completamente diferente. Então, ela ficou só ela e os filhos. Ela ficou sem o sacerdote do lar, que é o marido. Amém? Ela ficou sem o sacerdote do lar, que é o marido dela. E esse marido, como sacerdote do lar, ele tem o papel de quê? De levar a família a Deus, de instruir essa família, de interceder por eles. Olha o tamanho da perda dessa mulher. Porque o marido, ele intercede pela sua família, ele instrui a sua família no caminho do Senhor, ele é o sacerdote do lar. E ela perdeu o marido. Então, essa perda foi imensa, foi muito grande. Aí veio o credor. Gente, credor é uma pessoa um pouco sem coração, né? Ele não pensa em nada a não ser receber. Ele quer receber, seja o que for. Eu lembro que uma vez um amigo do meu pai devia No Brasil, as pessoas pegam muito dinheiro emprestado com alguém que tem um nome terrível de agiota. E ele foi lá na casa dele e ele não tinha como pagar, ele foi e levou a televisão. Naquela época, antigamente, gente, que não tinha internet, não tinha praticamente distração nenhuma, a televisão era tudo na casa da pessoa. Todo mundo reunia para ver as notícias, porque você não via notícia igual a gente vê hoje. E ele foi lá e levou a televisão. Eu lembro do meu pai contar isso, a mulher dele ficou muito triste. Quer dizer, o credor ele quer receber o que é devido, e ele não pondera coisas e nada. Só que aí ele pegou e ainda aconteceu uma outra coisa. Ele vira para uma mãe e fala assim: olha, eu vou levar seus filhos para ser escravo. Ninguém vira para uma mãe e fala: eu vou levar seus filhos. Eu vou levar seus filhos para ser escravo. Imagina a situação dessa mulher. Ela perdeu o marido, tinha um credor knock-knock na porta dela, eu acredito, todo dia. E ele ainda queria levar o outro bem mais precioso que ela tinha, porque um já tinha ido, que era o marido, e queria levar o outro, que eram os filhos. Só que o que ela fez? Ela clamou a pessoa certa. Ela foi atrás do homem de Deus, e naquela época o profeta ele era o intermediário entre Deus e o povo. Então ela foi lá, ela clamou a ele, né? Assim como também a gente andando um pouquinho mais nesse capítulo
4 de 2 Reis, também tem um outro caso da sunamita. Você descendo um pouquinho dessa história, você vai ver também que a sunamita, ela teve um filho e o filho adoeceu, e ela resolveu que ela não ia ficar lá parada, refém daquela situação. Ah, meu filho morreu. Tá bom, meu filho morreu, não. Ela falou, eu vou no profeta, eu vou clamar a ele, e alguma coisa vai acontecer, e Deus vai fazer algo. E aí ela vira para o marido dela e fala assim, olha, arruma aí o jumento e coisa, porque eu preciso ir no profeta. Aí o marido dela vira para ela e fala assim, uai, para quê? Hoje nem é lua nova nem sábado. Quer dizer, hoje nem é dia de ir para a igreja, hoje nem é dia de participar de uma festa religiosa, que eles tinham as tradições de participar e de estar lá, mas ela sabia que não, ela sabia que todo momento era momento de buscar a Deus. Às vezes, naquela época, as pessoas realmente tinham isso, porque existia dias determinados, festas determinadas na época do Antigo Testamento, em que as pessoas iam à igreja, apresentavam seus cultos, suas coisas, né? E realmente existia os profetas, os juízes, né? E as pessoas que intermediavam lá aquela situação entre você e Deus. Só que quando a gente olha para nós, aconteceu um evento tão extraordinário na história que mudou tudo isso, tudo. Numa cruz, quando Jesus bradou, entregou seu espírito, o véu do templo foi rasgado e todos nós tivemos acesso total e completo a Deus. Em todo momento, em qualquer momento, em toda hora. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E assim como essa mulher, assim como a sunamita, ela procurou o homem certo, que era o profeta, e não deixou que as circunstâncias atrapalhassem a vida dela. O marido, na verdade, realmente, ele não deixou a coitada com nenhuma herança, né? Porque ela não teve condição de pagar as dívidas e estava em vias de perder os filhos para que essa dívida fosse quitada. Mas ele deixou uma herança espiritual naquela família, porque a mulher sabia, né? Aquela família sabia que existia um Deus no qual aquela família pudesse confiar, mesmo quando o sacerdote do lar, que guiava eles na presença de Deus, faltasse. Então, havia uma herança espiritual dentro dela. E ela sabia que ela não precisava ficar refém daquela situação e havia alguém com quem ela pudesse contar. E a palavra de Deus, eu não sei se vai dar... Não está dando. Ah, mas tudo bem. Não tem nada. A gente procura na Bíblia a gente que é melhor. E eu quero ler aqui para vocês, no Salmo 152, no versículo 22, uma palavra do Senhor que, nesses momentos, conforta muito o nosso coração. O Salmo 55 e o versículo 22, ele fala assim, olha, entrega as tuas preocupações ao Senhor. E foi o que ela fez. Ela tinha um problema, ela foi no homem de Deus e ela entregou as preocupações dela na presença do Senhor. É certo que tem vezes que a gente não faz isso? É certo, né? É certo que tem vezes a gente desespera e pensa que vai dar tudo errado e que entrou água no barco, que vai virar. É certo. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê que não é assim. Porque a palavra de Deus diz, entrega as tuas preocupações ao Senhor. E lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim, olha, em todas as circunstâncias, apresenteis a Deus as vossas preocupações, mediante oração e súplica e ação de graças. E eu achei interessante que a versão da Bíblia NVT fala assim, ao invés de falar em ações de graça, ela fala agradecendo por tudo que ele já fez, que, na verdade, é traduzindo ações de graça. E eu quero fazer só um parênteses aqui bem pequeno,
E eu quero dizer que essa foi a primeira vez que eu preparei uma mensagem onde eu procurei traduções em versões diferentes. Graças a quem? A pastora, que teve um pouquinho de paciência com a minha cabeça dura, porque eu só li a Bíblia, eu só li a Almeida corrigida. E eu achava assim, que não havia necessidade nenhuma de você ler NVI, NVT, NLTH e coisas. Gente, é tão bom a gente ser instruído e saber que algo que está melhor pode melhorar ainda mais. E quando eu pesquisei isso nessa versão, eu pensei, gente, quando eu estava lendo as súplicas e ações de graça, eu pensei, pode ter pessoas que pensam assim, mas como que eu agrado a Deus com ações de graça? Na verdade, o que isso significa realmente? Significa realmente agradecendo por tudo que Ele já fez. Isso é dando ações de graça. E isso fala lá na versão NVT. Então, com isso, eu quero dizer que é muito importante, às vezes, a gente consultar as versões, mesmo que você só tenha a Bíblia física em uma versão, você pode pesquisar versões no celular, no tablet ou no computador, seja onde for você usar a sua Bíblia, para facilitar o seu entendimento. Porque, às vezes, versões mais antigas usam palavras mais rebuscadas e coisas que você talvez não vai entender, e as versões ajudam a gente a entender. Mas, voltando aqui. E isso tudo aconteceu no versículo 1. Agora a gente vai pular para o 2. O 2 fala assim. Aí ela foi lá, né, falou, meu marido morreu e o credor veio. E aí no 2, o profeta fala para ela, que tinha eu de fazer? Né? Declara-me o que tens. E o que ela fez? Não, só ora. Ela não fez isso. Ela falou, né, que ela tinha uma botija, só uma botija, um pouquinho de azeite. E quando eu olhei para esse versículo, o que veio no meu coração e o que Deus falou comigo sobre a importância da comunhão entre irmãos. Porque ele era o profeta e ela... Quantas vezes a gente já não falou isso, né? Não, pastor, eu estou passando tanta coisa, mas o que é, minha filha? Não, pastora, eu só quero que você ore por mim. Ora por mim, por favor, ora pela minha família. Tá? Fala para o pastor orar também. Só que não, ela declarou para ele o problema que ela estava passando, ela declarou para ele o que ele tinha. E a comunhão entre irmãos, né, e o apoio em momentos de dificuldade, e você contar com os irmãos... E com sabedoria, irmãos, saber com quem falar, o que falar, na hora que falar. Mas a comunhão entre irmãos, ela nos auxilia nesse momento. Ele talvez nem poderia ajudar ela se ele não soubesse realmente a real situação dela. Ah, vou orar. Por quê? Só ora. Ela falou, olha, eu tenho isso, eu tenho essa botija, só tenho um pouquinho de azeite. E ele fez algo em relação àquilo que ela falou. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, fala assim, olha, é melhor serem 2 do que 1. Por quê? Porque um sustenta o outro. E isso exemplifica muito o papel da igreja. Sobre a gente estar aqui e não ser tão individual. E isso fala comigo porque eu sou, assim, eu sinto aquela coisa, eu passo aquele problema, a pastora está tendo umas lutas comigo ali no discipulado, mas vai vencer. E não falar. E eu quero dizer, teve momentos na minha vida que eu passei por coisas tão difíceis, e eu compartilhei com a irmã Sônia, foi um bálsamo para a minha vida. Eu estava parada num lugar e eu consegui andar, porque eu compartilhei algo com ela, e ela, com essa sabedoria linda que Deus deu para ela, que só de olhar para essa carinha a gente já sente amor, e ela me ajudou naquele momento. Da mesma forma, a pastora, eu já compartilhei coisas com ela que eu estava angustiada, sem saber o que fazer, e eu consegui ultrapassar um pouco aquilo.
E quando eu li isso, sobre como ele falou com ela, né, o que eu faço? E ela foi lá e ela compartilhou com ele. Nós temos aqui os pastores, né, os anciãos. Gente, ancião, eu acho tão lindo. Tem gente que acha feia essa palavra, mas ancião, quando eu falo ancião, para mim, é uma pessoa com tanta sabedoria. É uma pessoa que já viveu tudo e tem experiência e sabe o que falar para a gente. Sobretudo na igreja. E a gente compartilhar aquilo que a gente está passando com os nossos irmãos e ter essa comunhão com a igreja. Esse versículo de Eclesiastes 4, ele exemplifica muito o papel da igreja e como nós deveríamos nos relacionar entre si. Eu sei que é difícil, porque eu sei o quanto é difícil para mim, às vezes, ou me abrir, ou falar alguma coisa, mas e quando isso acontece, eu realmente vejo um agir de Deus na minha vida, eu vejo como Deus quer me ajudar, como aquilo me ajuda, como aquilo me faz crescer, como aquilo me faz ir para frente. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta em cada coisa, em cada mínimo detalhe da nossa vida. Lá na igreja de Atos, por exemplo, eles tinham tudo em comum, né? Um ajudava o outro com as coisas que tinha. Gente, era tudo em comum, né? Eles viviam em uma comunhão imensa. E ela foi lá e falou aquilo para o profeta e falou para ele o que queria fazer. Olha, eu só tenho o azeite. O que era o azeite? O azeite, naquela época... Gente, azeite naquela época era o que hoje em dia? Eu fiquei pensando nele, mas era uma coisa muito importante. Aquilo era alimento, era combustível, era remédio, era usado para unção. Aquilo era uma coisa assim que, entendo-se muito, você fazia muito dinheiro. E ela era isso que ela tinha, e ela falou para o profeta. E ela falou para ele e contou para ele, e ela viveu esse momento de comunhão, de verdadeira comunhão, onde um ajudou ao outro. E a palavra de Deus fala no Salmo 133, versículo 1, que fala assim, olha, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. Quão bom e agradável. É a própria palavra de Deus que diz, não é só porque eu achei bom contar alguma coisa para alguém e me sentir bem, não. É a palavra de Deus que nos diz. E em Provérbios 17, fala bem assim, olha, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Porque, às vezes, você está lá naquele seu momento de dificuldade, compartilha algo com alguém, e, naquele momento, ele acaba se tornando o seu irmão. Né? A própria palavra de Deus, em Tiago, no capítulo 5, fala, né, tem alguém doente? Chama os presbíteros para orar. Né? Orai uns pelos outros. Em toda a Bíblia, a gente vê sobre essa comunhão entre os irmãos. Entre o partilhar, entre o ajudar, e que a gente não precisa sofrer sozinho, e que a gente não precisa passar por um momento de dificuldade sozinho, chorar sozinho em casa, procurar sozinho uma solução, procurar sozinho uma saída, uma resposta que eu nem sei qual. A Bíblia nos orienta sobre isso, em todo momento, sobre termos comunhão com os nossos irmãos. E aí a gente vai passar para o versículo 3. Ele falou assim para ela, olha, vai e pede vasos emprestados. Não poucos, não poucos. Será que ela pensou assim, será que eu peço uns 5? Uns 10, né? Porque acho que 10 também é até demais. Eu pedi 10 para os vizinhos. Ainda bem que naquela época não existia tapué, gente, porque senão ela não ia pegar nada emprestado de ninguém. Quem aqui sabe o que é tapué? É uma vasilha muito especial na casa de um brasileiro. Mas naquela época era coisa só de cerâmica. E ela falou, né? E ele falou para ela, ó, vai e pede para ti os vasos emprestados. Gente, não poucos, não esqueça disso, não poucos. Ela precisou de quê? Ela precisou de ter fé. Ela precisou de pôr em prática a fé dela.
de crer naquilo que o profeta falou, de saber que ela poderia ir lá e pegar tantas vasilhas, e quantas vasilhas a fé dela achasse que aquele azeite fosse multiplicar. Ela precisou, naquele momento, ter fé para fazer aquilo que o profeta falou para ela fazer. E isso, a palavra de Deus em Hebreus 11:1 fala, ora, a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos. Ela esperava realmente que aquilo acontecesse na vida dela, mas é a prova das coisas que não vemos. Ela não tinha visto ainda. Imagina olhando para aquela casa, aquilo cheio de vasilha, não tinha nada dentro, pensando, gente, como é que esse profeta vai fazer para encher isso aí tudo de azeite, sendo que eu mesma só tenho um pouco. Ela precisou pôr a fé dela em ação. O que a gente pensa? Ainda ontem eu estava falando isso com a Cris. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrei. Eu só penso ele chegando em Sara e contando uma coisa dessa. Porque você vai falar assim, olha, nós vamos sair, nós vamos para Dublin. Aí, Sara já ia logo pegar o celular, ver onde que é a escola, onde que é a creche, onde que fica o áudio mais perto, o Lidl mais perto, porque mulher é assim, a gente já ia, organizar tudo para ir. Não, vamos sim, vamos. Nossa, tem uma escola muito boa lá que eu vou pôr as crianças. Não, mas não foi. Hoje, se não fosse assim, seria difícil. Mas imagina naquela época, ele estava numa cidade. E viver num clã e viver em família naquela época era algo muito importante, era um suporte muito grande que as pessoas tinham. E eles simplesmente tiveram que ter fé que Deus ainda iria mostrar o caminho no meio do caminho. E o que dizer de Davi, com aquele seu 1,50 m que devia ter na época, diante de um gigante, porque ele era adolescente, Meu adolescente aqui tem 1,53 m. Diante daquele gigante de quase 3 metros de altura. Ele teve que ter fé, mas ele não teve fé na pedrinha. Ele sabia que o Deus dele era maior, mais forte e mais poderoso do que o gigante. Não foi a pedrinha. Ele deve que ele era bom de estilingue, isso é verdade, porque se ele carregava um estilingue com ele, que é o instrumento que ele usou. Mas não foi no estilingue que ele acreditou. Ele não teve fé na pedrinha. Ele sabia que a pedrinha... Porque, gente, uma pedra de um estilingue, uma funda, uma coisinha daquela, era uma coisa assim, se fosse muito grande desse tamanho. Mas ele teve fé no Deus dele, e ele sabia que esse Deus era maior do que o gigante. Amém? E ela também teve fé, e ela colocou sua fé em ação. E agora a gente vai para o versículo 4, 5 e 6. E o profeta falou assim para ela, olha, entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos. E eles traziam os vasos, e ela os enchia. E o que foi isso? Isso foi um trabalho em conjunto, não foi? Foi só ela que fez isso? Não foi. Os filhos dela auxiliaram ela nisso. E a gente volta lá para Eclesiastes, que a gente leu. É melhor serem 2 do que 1. Eles tinham um problema muito grande, mas não foi só ela. Não foi só ela que fez. O trabalho em conjunto ele é muito importante. E a família estar unida nos momentos de dificuldade é muito importante. A gente trabalhar junto, a gente estar unido junto. É um problema financeiro, sei lá, só meu esposo está trabalhando, eu estou em casa orando, eu estou em casa economizando, eu estou em casa fazendo meios para que o dinheiro que só ele está trabalhando renda. E a gente está trabalhando em conjunto para solucionar uma situação financeira, ou um problema das crianças, ou um problema qualquer que seja. E a gente está se ajudando em todas as coisas. Esses dias aconteceu um episódio lá em casa. Eu estou com um problema nas costas faz uns dias, e tem dia que eu não consigo nem me mexer.
E aí eu não consegui limpar a casa naquela semana. E o Renato sabe que eu tenho o dia certo de limpar a casa. Se eu não limpar a casa naquele dia, eu fico doente. E eu não consegui limpar a casa naquele dia. Eu limpei a casa no outro dia e ele chegou. E eu estava lá no meio daquele Hoover no meio, balde, coisa. E ele entrou lá dentro, ele olhou para mim e falou assim, você quer que eu te ajude a terminar? Eu falei, quero. Ele arrastou um móvel que precisava ser arrastado há muito tempo na cozinha para limpar atrás. Eu jamais conseguiria, porque eu não estava conseguindo nem me mexer direito. Eu terminei mais rápido e fui descansar mais rápido. É uma coisa tão simples, mas a família, ela fazer coisas unidas, ela fazer coisas junto, é algo muito importante. Que seja arrumar uma casa, a gente vai terminar primeiro, mais rápido, não é verdade? A gente vai descansar mais rápido, eu vou poder fazer as coisas que eu quero, ele vai fazer as coisas que ele quer, ou a gente vai fazer coisas junto, ou seja lá o que for. Mas é importante a família trabalhar junto, a família trabalhar unido, né? Ela foi lá, ela pegou, os filhos foram lá, pegou as vasilhas, eles entraram para dentro e fizeram aquilo tudo juntos, unidos, como família. E aí agora, está quase terminando, gente. A gente vai para o versículo 7. E é o ápice da história. É a cereja que vai enfeitar o bolo. Lá no versículo 7, o profeta, ele encheu lá, né? Aquela vasilhada toda, encheu tudo de azeite, o azeite parou, a hora que as vasilhas encheu tudo. Tudo bem. Aí ele pegou e falou assim para ela, olha, agora você vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Gente, foi uma provisão muito, realmente extravagante. Mas olha o que ele falou para ela. Vai e vende o azeite. Faz o que primeiro? Tira férias e vai para algum lugar. Não. Paga a tua dívida. Lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, diz assim, olha, mantenha o seu comportamento exemplar entre os gentios. A gente, como cristão, a gente tem que manter o nosso comportamento exemplar. Mas, às vezes, a gente acha que é aqui na igreja, né? É com as coisas de Deus, é com as coisas do reino, é com as coisas da palavra, é com as coisas da Bíblia. Não, é em todo o nosso viver. Lá em 2 Coríntios, e não acaba não, tem mais. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo 21, é um versículo que ele confronta muita gente. Ele fala assim, olha, porque nos importa proceder honestamente, não só perante a Deus, como também diante dos homens. Foi a primeira coisa que ele falou para ela quando ele fez aquela provisão extravagante na vida dela. Gente, vamos que a Pênis abriu, vamos pegar esse dinheiro que nós vendemos o azeite, vamos comprar coisa e vamos isso. Não, não, não. Primeiro paga o que você deve. Paga as tuas dívidas. Romanos 13:8 fala a ninguém ficar devendo coisa alguma, a não ser amor. Né? A não ser amor. E foi o que o profeta falou para ela. Primeiro vai e vende as coisas e paga a tua dívida. E aí o que você vai fazer? Vive do resto. Ela honrou com o compromisso que ela tinha. Né? Ela honrou o compromisso. Gente, olha, eu posso pegar esse dinheiro, sumir até para outro país. Né? Ele nem vai ficar sabendo, porque eu vou ter dinheiro, vou viver lá com meus filhos, mas não. Ela honrou os compromissos dela e ela sabia que importava honrar, né, não somente a Deus, mas ter uma vida que a gente mostrasse essa nossa honra também diante dos homens. E ele falou, olha, agora você vive do resto. Né? Ela foi no profeta atrás de uma solução de um problema imediato, que era o quê? Na verdade, não tinha o que comer, porque o azeite era só um pouquinho. Ela nem falou da farinha, né, gente? Que com farinha lá, amassava azeite com farinha e fazia um bolo.
e ela ia perder os filhos. E futuramente os filhos também seriam um apoio para ela, porque era o homem que trabalhava na sociedade daquela época. Sem falar que eles eram a proteção para a mãe, que era uma mulher. Então ela ia perder tudo. E ela queria só uma solução para aquele probleminha que ela estava passando lá naquela hora. Pagar a dívida para não perder os filhos. Só que Deus, Ele gosta de fazer mais. Ele gosta de fazer mais. O que Ele fez foi algo muito maior. Ele deu uma provisão tão extravagante que ela nem tinha pedido aquilo tudo. Ó, profeta, faz as coisas aí, me ajuda. Agora mesmo que eu estou viúva, preciso de arrumar um jeito na situação financeira. Não, ela nem tinha pedido isso. Ela só queria pagar a dívida e não perder os filhos que ela tinha. E Deus supriu muito mais do que ela esperava. E a gente, quando olha para a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele fez infinitamente mais do que ela pediu ou do que ela pensou que poderia ser feito naquela hora. E Isaías 64:4, a gente olha para a palavra de Deus e é um versículo que eu amo, que fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Glória a Deus. Nunca, nunca, desde a antiguidade, desde sempre, nunca, nunca, nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que o amam. E esse é o nosso Deus. Esse é o Deus vivo, que é o Deus dessa igreja. Esse é o Deus que promoveu essa provisão tão extravagante na vida dessa mulher. Esse é o Deus que está aqui nessa noite e quer promover essa provisão extravagante na sua vida. E não é só na sua vida financeira, material. É, sobretudo, na sua vida espiritual. Ele quer prover algo maior, porque há algo maior para a gente nos deliciarmos na presença de Deus. Só basta a gente pedir. Só basta a gente se achegar na presença de Deus. Ele está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Só que, às vezes, nós nos calamos. Eu me calo, às vezes, nos problemas, e fico eu comigo e o problema, e só nós dois, e pensando o que fazer. Mas há um Deus esperando que eu fale para Ele o que eu quero, esperando a Deus que eu apresente para Ele o problema que eu estou sentindo, aquilo que você está passando, aquilo que é a necessidade na sua vida. Existe um Deus, e é esse Deus, é o Deus vivo que está aqui neste lugar, nessa noite, que Ele quer ouvir você. Qual é a provisão que você precisa de Deus na sua vida? É na sua vida material, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus? Você acha que sua vida com Deus está seca, está vazia, está precisando encher esse vaso? É a sua vida material uma necessidade que você está passando, que ninguém sabe, você está sofrendo lá na sua casa calado? Fale com Deus, compartilhe com a igreja. A gente tem o Seeds of Life, que é algo que o Senhor colocou na igreja para ajudar pessoas que estão passando necessidades materiais, que passam necessidade até muitas vezes do que comer. E você pode chegar na igreja e compartilhar com o pastor, e compartilhar com a pastora, mandar uma mensagem para o pastor. Ninguém vai ficar sabendo se você se sente constrangido com isso. Porque, às vezes, existem situações na vida da gente que a gente se sente constrangido. Mas você pode mandar uma mensagem privada para ele. É algo de foro muito íntimo que você está passando. Mulher, que a gente quer mais assim, né, de falar as coisas.
Manda uma mensagem para a pastora, uma mensagem privada para ela. Ela vai orar por você, ela vai te ajudar, ela vai interceder com você, ela vai te ajudar a achar a solução para uma situação. A gente não precisa sofrer sozinho e nem sofrer calado, porque nós temos um Deus que trabalha por nós. E nós temos a nossa igreja e os nossos irmãos que estão aqui para ter comunhão conosco e para também nos ajudar. Amém? Eu não sei se vai dar para colocar a música que eu falei. Não? Vai dar? Eu queria que vocês se levantassem agora um pouquinho. Eu pedi ao Ronaldo para ele colocar uma música. E enquanto essa música vai tocar, eu queria que a gente orasse. E eu quero que, nesse momento, você fala para Deus o que é que você quer que o Senhor faça na sua vida. Ele quer te ouvir. Aquilo que a gente tem a mania de pensar que a gente está pensando um trem, mas se não falou para Deus, ele não está sabendo, né? Vocês têm isso, porque eu já tive isso. Eu estou pensando, mas não falei para Deus. Então ele não está sabendo, é tão sem lógica. Mas fala para Deus agora. Pode colocar, Ronaldo, por favor. Ora ao Senhor agora nesse momento. Fala para Ele aquilo que você precisa. Aquilo que você necessita. Aquilo que você acha como aquela viúva que era impossível de acontecer na sua vida. E o mundo já decretou que é impossível. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia. É verdade, Senhor. Quando tudo diz que não. Tudo parece que não tem saída e nem solução, Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que nós podemos confiar em Ti. Rasga o teu coração na presença de Deus nesse momento. Diga para Ele aquilo que você ainda não disse. Aquilo que está te fazendo sofrer. Aquilo que tem tirado o seu sono de noite. Oh, meu Deus, nós te louvamos, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Oh, meu Deus, nós somos sustentados, ó Deus, pela Tua destra, pela Tua presença. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus das causas perdidas. A Tua palavra nos diz que para Ti não há impossíveis, Senhor. E nós não queremos crer, meu Deus, naquilo que o diabo tem falado na nossa mente, naquilo que ele tem tentado colocar no nosso coração, que é realmente impossível, e que essa situação não tem saída, e que eu não vou saber o que fazer, e que eu não vou saber como sair disso. Mas nós queremos crer em Ti, Senhor. É a Tua voz, é a Tua palavra, Senhor, que nos encoraja. Porque nós somos realmente fracos, Senhor, nós somos falhos. Senhor, nós somos tão falhos, Senhor. Nós nos deixamos levar muitas vezes pelo vento, pelas situações, pelas circunstâncias. Mas nós sabemos, ó Deus, que nós não estamos só. Pai, eu não sei o que nenhum dos meus irmãos aqui neste momento tem orado a Ti. O que eles estão apresentando na Tua presença, Senhor, mas eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, que o Senhor, meu Deus, tem ouvido as orações que têm sido feitas neste lugar, quando nós estamos nos nossos lares, meu Deus, muitas vezes chorando, ó Pai, no nosso leito, que é para ser um leito de descanso, mas eu sei que o Senhor tem, ó Pai, colhido as nossas orações. Eu sei que o Senhor tem consolado os nossos corações. E não é verdade que não há saída. E não é verdade que é impossível, Senhor. Porque para Ti não há impossível. Nesse momento, ó Pai, nessa hora, eu clamo a Ti, meu Deus. Eu clamo a Ti pelas nossas vidas. Eu clamo a Ti pela vida dos meus irmãos que estão reunidos comigo aqui nessa noite. Nós queremos ter comunhão uns com os outros.
Nós queremos ter comunhão, ó Deus, com a nossa igreja. Nós sabemos, ó Pai, que nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor quer que nós estejamos aqui. E é possível, ó Pai, nós vivermos uma vida diferente, uma vida de comunhão, encontrar, ó Pai, consolo e conforto e apoio nos nossos irmãos. Pai, como nós te amamos, Senhor, pelos cuidados do Senhor na nossa vida, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Obrigada, Deus, pela provisão extravagante que o Senhor também tem feito na nossa vida. Nós queremos, ó Pai, a cada dia, Senhor, agradecer a Ti, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. Obrigada por tudo que o Senhor, ó Deus, já tem feito nas nossas vidas. Obrigada por todas as coisas que o Senhor já fez e por todas as coisas que o Senhor ainda fará, meu Pai. Porque eu sei, ó Pai, que o Senhor ainda tem grandes coisas a realizar na nossa vida. Obrigada, Deus. Aleluia. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dê um brado de vitória ao Senhor. Dê um glória a Deus no seu lugar. Se você não é de se expressar gritando ou falando em alta voz, mas que o seu coração nessa hora possa jubilar de alegria ao Senhor. Diga com a sua boca ou com a sua mente palavras de adoração a Deus, palavras de agradecimento ao Senhor. Irmãos, porque Ele é o nosso Deus. É o Deus vivo que está nessa igreja. É esse Deus que cuida de nós, que nunca, nem na antiguidade, em momento nenhum se viu um Deus como nosso Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.